Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. É um prazer enorme recebê-los aqui. Hoje, pessoal, nós iremos trabalhar as colocações relacionadas ao estudo das preposições, como você pode ver aqui já em destaque na nossa aula de hoje aqui pelo CPC. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? Para começar a nossa aula, aquela mensagenzinha que nos motiva nas manhãs, aquela mensagem que nos ajuda aí no nosso trato com nossos estudos e que dá mais aquela empolgaçãozinha, não é isso? Seja o seu melhor sempre. Olha, você está dando o seu melhor, você está estudando, você está se dedicando e eu tenho certeza aí que no final nós iremos comemorar a sua aprovação nesse curso tão sonhado, essa sua futura profissão aí tão sonhada que você almeja, tá bom? Esse é o meu voto e de todos os professores do CPC, que você dê sempre o seu melhor em tudo, tá bom? Você consegue. Então, hoje, pessoal, na nossa aula a gente vai falar, como nós vimos aí, o trato sobre o uso das preposições e suas formas. A gente vai indicar as preposições e as suas funções dentro de um contexto interpretativo, já que a prova do Enem, ela utiliza muito as funções que nós temos aí das preposições, muitas vezes para dar um contexto. A gente vai mostrar as locuções prepositivas e as suas funções, né? E os seus significados dentro de um texto, né? Dentro de uma maneira compreensiva. E vamos fazer aqui algumas questões, né? Do nosso conteúdo estilo Enem. A competência que gera a nossa avaliação de espanhol aí no Enem é a competência de número 2, que é aquela que cobra o seu acesso a informações, a cultura, tecnologias e até mesmo grupos sociais. Também temos a habilidade número 5, que é aquela que rege as expressões, os vocabulários de uma língua estrangeira moderna. E a partir daqui a gente vai fazer o quê? A gente vai começar o nosso conteúdo. Eu convido a você para ter bastante atenção na nossa aula agora. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são a questão das preposições. O que é que são as preposições? Um conceito prático para a gente. Gente, quando a gente fala das preposições, a gente está falando de palavras invariáveis que unem os termos de uma oração, mas estabelecendo uma relação entre duas palavras, entre várias situações dentro de um contexto. Elas podem ser ligadas aí também a verbos, advérbios, pronomes, substantivos e adjetivos. E esse grupo aqui, pessoal, é o grupo das preposições que nós utilizamos dentro do nosso contexto interpretativo. Você deve estar se perguntando assim, mas professor, como é que a gente faz? Olha, muita gente faz a seguinte confusão em relação às preposições e às conjunções, né? As preposições e as conjunções, pessoal, elas têm algumas colocações para indicar que elas sempre vão ligar os elementos de uma oração, dando um sentido a essas orações, né? Porém, pessoal, as preposições, elas têm um papel fundamental para complementar essas funções na oração. Ou seja, ele vai utilizar com a necessidade de um complemento. Você vai utilizar a preposição com essa ideia de um complemento a mais para que a gente tenha sentido dentro do contexto, né? Então, veja só nessa propaganda aqui, que é a função social do texto dentro da abordagem do Enem. Ó. Nós temos aí uma propaganda. Este dia é um maravilhoso regalo. Professor, o que seria essa palavra regalo? Vamos ganhar mais vocabulário, pessoal. Regalo para a gente significa presente. Um presente, você presenteia alguém. Que Deus preparou para ti, ábrelo e desfruta. Então veja só, esse dia maravilhoso, é um presente, mas ele é um presente preparado para quem? Para ti. Então essa preposição para que aparece, ela vai indicar uma ideia de finalidade. Mas se você prestar bem atenção dentro do nosso conteúdo, pessoal, você vai entender que a preposição está sendo utilizada aí para ligar os elementos, os termos de uma oração dentro desse contexto, ok? Então vem junto comigo, olha só. A gente vai começar com uma das preposições mais utilizadas, que é a preposição a. Ela pode ser indicada aí com a ideia de direção ou ponto de chegada, como no seguinte exemplo. Vamos a donde? Vamos a Peru. Pode indicar lugar, quando eu digo la cafeteria está a 2 calles de aqui. Pode indicar modo, não se deve conduzir assim, ou seja, dessa maneira. E tempo,
Quedamos de verbos a las 3 de la tarde. Essa expressão de verbos, gente, é para dizer que a gente ficou parado, né? A gente ficou estatizado como uma forma do infinitivo, né? Uma forma que não sofreu nenhum tipo de ação. Veja só, dentro de um contexto, como pode cair lá no chamado produto cultural, com as questões dos textos, das mensagens existenciais e metalinguísticas, para que a gente possa ter o contexto cultural. Tenho uma amiga que aunque que se foi a vivir lejos, sempre tendrá um espaço em meu coração. Então veja, quando a gente diz se foi aonde, se foi a vivir lejos, a gente percebe aí que ela está dando uma ideia de lugar. Ela foi morar um pouquinho mais longe, não é isso? Então veja, dentro do próprio contexto, a preposição, além de unir esses termos, ela também tem a sua questão funcional. A preposição de, também muito presente em textos, ela vai ter as seguintes funções. Material, quando eu preciso identificar, né, do que é composto alguma coisa, assim como também na preposição com, quando eu digo, mi bolso é de plástico. Lembrar que a palavra bolso para nós tem como significado para cá, para nós, como sacola, ok? Aquelas sacolas de supermercado. Parentesco, quando eu digo la mamá de Sofia es muy bella, então veja só, indicando o grau de parentesco entre mamá e Sofia. Posse ou pertencimento, quando eu digo el auto es de mi primo Juan. Origem ou ponto de partida, quando a gente precisa indicar o local ou a origem de onde as pessoas vêm ou de onde é produzido um produto. Ella es de Colômbia. E pode indicar o tema. O que seria um tema, professor? É uma especificação. Geralmente o Enem coloca como uma especificação. Ele quer que você especifique alguma coisa dentro desse contexto. Então, me gusta el cine. Que tipo de cine? De aventura. Então, eu estou lhe dando o tema, estou especificando o tipo de filme que eu gosto de assistir. Agora a gente precisa tomar uma atençãozinha com relação à preposição de, que a gente pode ter, né? Essa preposição ela também pode ser usada com a ideia de tempo, mas essa ideia de tempo tem um contexto interpretativo, né? Por exemplo, son las 3 de quê? De la tarde. Veja que ao dizer que são as 3 da tarde, eu dou meio que uma especificada. Então, esse contexto ele faz com que ela tenha essa função de tempo, indicando, por exemplo, turnos, manhã, tarde e noite, ok? Olha um exemplo aqui de como a gente pode ter a função, né, dessas preposições dentro de um contexto. Vamos supor que lá você tem um texto informativo utilizado dentro da habilidade de número 6. Como é que fica o contexto então, professor? Porque muitas mulheres aún se cambiam el nombre para usar el apelido de seus maridos. Veja, quando eu digo el apelido de seus maridos, a preposição de que aparece aqui pra gente, ela vai aparecer como uma situação especificada. A gente não pode esquecer que apelido para nós é um heterossemântico, que para nós está tendo um valor aí de quê, professor? Aqui a gente lembra que ele tem o valor, né, para ser colocado como sobrenome, um nome familiar, ok? Muito bem. Já a preposição em, pessoal, ela tem também algumas colocações que são importantes, e aí é que entra um casozinho onde pode se tornar uma pegadinha para você no Enem. Por exemplo, meios de transporte. Na língua portuguesa, é sabido de todos nós que nós fazemos a utilização da preposição em, não para os meios de transporte. Ela pode ser usada para modo, lugar e tempo, assim como na língua espanhola. Mas geralmente os meios de transporte nós usamos a preposição de. Você, por exemplo, pode dizer vou à escola de carro, de moto, de ônibus, de Uber. Então você dá aquela especificação. Em espanhol, gente, a preposição em ela quer dizer como você se desloca. Então ele quer saber a sua locomoção.
Então você diz que yo voy, por exemplo, al trabajo en coche. Então quando você diz em coche, você está especificando a ideia da locomoção. Pode indicar modo, las clases se impartem em inglês e espanhol, ou seja, como é que essas aulas são dadas em inglês e espanhol. Pode indicar lugar, que é uma função mais conhecida dele. Nos vemos em la playa. E a indicação também de tempo, quando a gente faz um tempo determinado. Estamos em enero, ou seja, a gente está determinando aquele momento exato, ou seja, algo bem determinado, bem definido pela questão da preposição em. Veja só, aqui nós temos um texto, a parte de um texto aí relacionada à habilidade de número 6. Um evento analisará os novos riscos de cumprimento em tempos de Covid-19. Então veja só, a preposição em, dentro desse contexto, ela vai indicar uma ideia de tempo em relação ao momento que nós vivemos. Por isso é que nós dizemos que a preposição em, ela tem uma função de indicar um tempo definido, determinado, especificado, ok? Quando a gente fala dessas duas preposições, muitos alunos eles têm algumas confusõezinhas, né? Então é só você lembrar, o ante com o é no espanhol significa anteceder. Então ele vem diante de, na presença de, antes, anteriormente. Então quando eu digo para você, la maestra felicitou Pedro ante a todos los amigos de classe. Ou seja, pode ser na presença de ou diante de todos os amigos. Já a preposição barro, ela ganhou uma função do nosso sob do espanhol. Ela pode indicar uma ideia de dependência, quando eu digo los niños están bajo mi responsabilidade, ou seja, sob minha responsabilidade. E a subordinação, uma questão hierárquica, como nós temos nas profissões militares. Olha só um exemplo. Andrés está bajo a los órdenes de su jefe. Então, nesse caso aí, ou seja, existe uma parte superior no trabalho aí em relação ao nosso amigo Andrés. Já a preposição com, muita gente pensa que a única função que ela tem, gente, porque é a mais utilizada, é para indicar uma companhia. Ao mais fácil da companhia, porque é muito próximo da língua portuguesa. Veja só. Hoy vou com mis amigos al cine. Então está indicando uma ideia de companhia. Mas ele pode indicar uma união ou adição dentro do contexto. Olha só. Quero café com quê? Com leite. Então existe a ideia aí da adição a outra bebida. Pode indicar uma instrumentação, você faz a utilização de um instrumento para desenvolver uma outra ação. Por exemplo, não se come com as manos tão sucias assim. Então, você vai comer como? Com as mãos. Né? Forma de fazer algo, ou seja, indicando aí uma ideia de modo, ok? A maneira de. Levanta de la copa com muita atenção. Ou seja, você vai levantar a taça com muita atenção. Olha o exemplo aqui. Nós temos aí uma propaganda onde a gente pode ter a utilização, por exemplo, de imperativos. Podemos ter a utilização de verbos no infinitivo para indicar ação para todos de uma maneira formalizada, como nós aprendemos lá no começo do ano. Então, quando eu digo la limpeza del hogar durante el brote viral. Hogar, professor. Lá. Brote viral, professor. Brote, para nós, seria aí o quê? O auge, né? Ou como se diz muito aqui no Brasil, o pico, né? O pico da Covid, né? O ponto mais alto, o auge, né? Então, quando diz lavar-se las manos com água e jabón. Aqui, pessoal, nós temos a presença da preposição com. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa abordagem que nós acabamos de estudar, a gente percebe que essa preposição ela vai ser indicada para indicar
uma união, né? Porém fazendo uma relação de instrumentação. Você vai lavar as mãos com o quê? Com água e sabão. Além de ligar esta primeira situação com esta segunda, ele também vai dar a ideia de instrumentação. Como é que você vai lavar as mãos? Você vai usar a água e o sabão, uma instrumentação. A preposição desde, ela tem essa identificação muito utilizada, que é para indicar o início de tempo, quando começou as ações, mas ela também pode indicar uma origem espacial. Por exemplo, indicar o início de uma viagem. Vocês vêm de onde? Desde Teresina a Parnaíba. Então a gente indica um ponto espacial de origem, né, relacionado a essa identificação. Então a mais utilizada, qual é, professor? Essa aqui, ó, em relação ao tempo, a ideia de tempo inicial. Então quando eu coloco para vocês, el gimnasio está aberto desde las 9. Desde para nós outros, dá a ideia de tempo inicial. A partir das 9, desde as 9, o início dele foi quando? Às 9 horas. Então, dentro desse contexto, ela vai marcar essa ideia de tempo inicial. Agora, com origem espacial. Desde minha casa ao teatro me tardo uma hora, ou seja, eu demoro 1 hora. Então, veja, eu estou indicando o ponto inicial, o espaço, o local inicial do meu deslocamento. Saio da onde? Da minha casa. Já a preposição durante indica um período de tempo em que a ação realizou-se com a oração, como na oração, né? Então veja como é que essa ação vai se desenvolver. Você pode dizer que são ideias que vão ocorrer simultaneamente. Olha o exemplo. Vivi em Canadá durante 2 anos. Então você está indicando um período lá. Você poderia dizer, durante minha estadia em Canadá, eu estudava. Ou seja, você está indicando, além de que você morava no Canadá, você também desenvolvia a habilidade de estudar, trabalhar. Então ela também tem essa ideia de tempo corrente, um período, mas também pode indicar algo simultâneos que vão ocorrendo, né? A preposição entre e a preposição hacia são 2 fatores de muita atenção para vocês nas provas. Por quê? Porque a preposição entre, ela indica um lugar, mas ela vai indicar um posicionamento. Eu sempre gosto de dizer que você deve trocar a forma entre para entender a ideia, porque ela sempre vai dar a seguinte identificação, ó, no meio de. Então, ela sempre vai identificar que está no meio entre 2 pessoas, entre 2 coisas. A expressão mais utilizada no Brasil, quando a gente tem dúvida, se a gente está em dúvida entre a situação X e a situação Y, é dizer que nós estamos entre a cruz e a espada. Então você tem 2 coisas, ou 2 pessoas, ou 2 situações para você identificar que você tem uma dúvida, ou que você está posicionado bem no meio daquela oração, daquela situação, melhor dizendo. Minha casa está entre a tienda e o parque, ou seja, minha casa fica entre a loja e o parque. Então, minha casa está bem no meio dos 2. Já essa preposição hacia, gente, de todas as preposições do espanhol, ela é a única que a gente não tem uma tradução tão literal no português. E por quê, professor? Porque ela indica a ideia de direção, mas ela pode indicar a ideia de tempo, proximidade. Ela pode fazer várias situações, ela pode ter várias identificações dentro desse contexto, o que para nós é bastante interessante. Olha só, quando eu digo camino hacia el éxito es duro, o caminho em direção ao sucesso é duro. Veja, aqui o hacia, ele tem essa função mesmo, né? De indicar o quê? A ideia de direção. Mas muita gente faz a seguinte confusão com a preposição hasta, que é o que nós vamos ver já já. Então veja só, quando eu dou o exemplo de vocês, o nome do livro, Entre la cruz e la espada, um exemplo daquelas 2 preposições, a gente tem a preposição aí indicando uma ideia de lugar. Está posicionada onde?
bem no meio, ok? E aí, como eu disse para vocês, o ásia, ele é muito confundido com essa ideia do asta, que vai indicar uma ideia de limite, mas que essa limitação para a gente está referente à ação, a número, a lugar e a tempo. A limitação de ação, professor: seguirei estudando hasta hablarlo bien. Olha, eu vou seguir estudando espanhol, mas eu quero estudar espanhol até quando? Até eu conseguir falar bem. Então, estou desenvolvendo uma ação até eu desenvolvê-la muito bem. Já com o número, professor, a gente pode usar com quilometragens, com horas. Em mi auto cabem hasta 5 personas. Veja, tem uma limitação, uma quantidade limite. Com a ideia de lugar: para tomar este bus deve ir hasta el paradero central. Então, hasta, uma ideia de localização limite. E tempo, professor: la classe não termina hasta las 3. A aula não termina até as 3. Ou seja, veja, sempre ele vai indicar uma limitação final, um ponto limite para que essa ação desenvolva. Diferente do nosso ásia, gente. O ásia, ele é uma forma mais generalizada. Esse ásia, gente, a gente pode identificar ele como com destino a, ao redor, em direção, próximo, ao entorno. E o hasta, ele é mais especificado porque ele indica essa limitação. A única função que nós vamos ter para ele é a ideia do até. Um ponto limite, um ponto final limite, né? Muita gente faz a seguinte pergunta para mim às vezes: professor, eles são sinônimos? Na realidade, gente, não é que eles são sinônimos, é porque em relação a essa ideia de limitação, eles colocam com essa função de indicar algo bem específico e algo bem generalizado com a ideia do hasta e do hasta. Imagine, você vai pegar uma carona com alguém para a escola, para o CPC. E aí a pessoa diz assim: ei, tu quer uma carona até onde? Eu quero uma carona até o Riverside. O CPC fica ali ao lado. Pronto. Então você indicou a limitação. Você vai descer no Riverside e vai caminhar até a escola. O ásia, pessoal, ele não tem essa identificação. Para nós, o ásia, ele vai ter a seguinte colocação. Olha só. Imagine que você vem, você vai perguntar onde é que fica o CPC para alguém. Alguém já ouviu falar, mas não sabe ao certo. E aí a pessoa diz assim: onde é que fica o curso do professor Clemilson? Aí você diz: fica próximo, ao redor. Rapaz, é ali pertinho do Riverside. Olha, é ali naquele prédio, no Eurobusiness, ali ao redor do Riverside. Ele fica ali perto do Shopping da Pintos, do Riverside. Então veja, a pessoa te dá uma direção, mas ela não te dá uma direção exata. Você chegar ali, você com essa ideia do ásia, você vai procurar, você vai identificar essa colocação. E aí você deve perguntar assim: mas professor, quando o senhor disse caminho hacia el éxito de mi profissão, caminho em direção ao sucesso da minha profissão, veja, você vai na direção, mas o caminho, as formas que você vai tomar até chegar lá são diferentes, não são especificadas, né? Então, essa diferença entre o ásia e o hasta é muito importante dentro do contexto das preposições. Olha um exemplo: tenemos hasta el día de 30 de septiembre para reglamentar a nova lei de trabalhadores del hogar. Lembrar que a palavra hogar para nós é lar, casa, trabalhadores domésticos, né? Então veja só, veja que quando eu digo hasta el 30 de septiembre, é uma data limite, é uma data final. Então a gente está indicando uma ideia limite de tempo. Passou do dia 30, obviamente, aí pelo contexto você vai pegar multas. Então veja que hasta el 30 de dezembro nós temos aí uma pontuação referenciada aqui a essa identificação da limitação. A preposição por, ela é muito utilizada também, geralmente para indicar mais a ideia de lugar, né? Mas ela também é muito utilizada para causa, para motivo, né? Por exemplo, com a ideia de causa: vou al trabajo
eu trabalho por minha família. Então, eu estou identificando uma ideia de causa. É pela minha família que eu trabalho. Lugar. Quando você diz, vou caminhando por la calle Agustinas. Então, você está indicando, né, o local, a direção. E motivo. Hemos organizado la fiesta por ti. Então, vai ter uma ideia motivacional para que tenha a organização dessa festa. Olha um exemplo. Por la mañana, yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido e es mi única esperança. A forma por la mañana, gente, a gente também pode ter essa identificação com a ideia de um tempo, mas com uma ideia de tempo momentâneo. Professor, seria praticamente como o caso lá do D, que a gente vai utilizar a ideia de turnos, manhã, tarde, noite? Sim, basicamente sim, dentro desse contexto a gente pode ter essa especificação relacionada a esse contexto, né? Quando a gente faz esse contexto de informar, por exemplo, qual é o momento, né? Qual é a indicação de tempo relacionada ao momento que você vai viver, dentro desse contexto nós podemos fazer a utilização sim da preposição por. E aí nós temos duas preposições que são muito utilizadas, principalmente nos contextos de artigo científico, lá na habilidade número 6. Quando você vai citar algo de alguém, quando você vai citar as ideias científicas ou pensamentos ou falas de alguém, geralmente nós fazemos a utilização da preposição segundo. E a preposição sim para a gente, ela vai ser utilizada com a ideia da carência, a falta, né? A gente vai indicar uma negação com relação à preposição com. Então, olha no primeiro exemplo aí do segundo. Quando eu digo, segundo as normas deste bar, não puedes fumar. Então, ela vai citar o quê? Uma fonte de informação, né, dentro desse contexto. E como a preposição sim é o nosso sem com S, né? Para nós aqui a preposição ela vai indicar a carência ou a privação de alguma coisa. Olha só aqui o planejamento, olha. Me gusta la manzana sin cáscara. Então veja, aqui nós temos uma ideia de falta, né, de. Queremos uma maçã sem a casca, com a falta da casca. Máscara não, perdão, desculpa. Então, dentro desse contexto, sim, ele vai ter essa ideia de privação, carência, falta de alguma coisa. Olha o exemplo. Baldecília ensaia uma terapia esperançadora para pacientes com câncer, ahora sem solução. Então, existe uma carência de você tentar tratar essas pessoas com câncer. E Baldecília, ele tem aí uma terapia, ele está experimentando uma terapia para essa questão, para termos aí a solução. Quando eu digo sim, solução, gente, a gente está indicando uma ideia negativa, é uma carência, é uma privação de tratamento para alguns tipos de câncer em específico. A preposição sobre e a preposição tras também muito utilizadas. O sobre, ele pode indicar lugar ou tema, e o tras, gente, ele sempre vai indicar, tipo assim, uma ideia de depois. Muita gente também tem a ideia de colocar assim, ó, logo após. Pronto. Agora, o sobre com a ideia de lugar, professor. Este florero está sobre a mesa. Então, veja que quando eu digo sobre, estou indicando um lugar. E o tema, professor? La conferência sobre o câmbio climático. Ou seja, geralmente quando a gente fala de tema, a gente vai falar sobre um assunto especificado. Ok? Então, nesse caso, sobre aqui, a gente vai indicar com relação a essa identificação de quê? De um assunto especificado em relação
a determinados contextos. E olha aí o nosso tras com uma ideia de depois ou com uma ideia de logo, pessoal. El perro estuvo tras el gato logo todo el dia. Ou seja, a gente está colocando aí como se ele estivesse atrás, mas ele também pode ser usado como uma ideia de depois, como nós falamos aqui. Por exemplo, tras 5 dias volvemos para casa. Depois de 5 dias, né, voltamos para casa. Com a ideia de logo após, professor, quando você diz assim, tras las fuertes lluvias, las personas volvieron para sus casas. Logo após as grandes chuvas, as pessoas voltaram para suas casas. Olha um exemplo, ó. Protestas tras las elecciones desencadenan outra revolução em Kirguistão. Então veja só, o tras, ele está com uma ideia de quê? De algo que aconteceu depois de uma situação determinada. Olha, os protestos ocorreram quando, professor? Depois que desencadearam uma revolução lá no Kirguistão. Então veja, depois das eleições. Né? Agora, quando a gente também fala sobre a questão das preposições, é muito importante que nós temos em mente algumas preposições juntamente com outras atribuições de adjetivos ou advérbios ou propriamente substantivos para formar as chamadas locuções prepositivas. Nesse caso, pessoal, quando a gente faz a utilização das locuções prepositivas, elas também vão ter a ideia de quê? Tempo, espaço, modo, lugar. Olha alguns exemplos. Quando eu digo a câmbio de, eu quero dizer no lugar de, em troca de. Quando eu digo a excepção de, seria com exceção de. Quando se usa antes de, nós temos aí uma outra formazinha, né, prepositiva. Ao redor, em volta, em torno, próximo de. A lo largo de, ou seja, ao longo de, né? Em metade de, ou seja, na metade de, no meio de. E aí você lembra, ó, ela pode ser usada como sinônima, sem a perca de sentido da nossa forma entre. Outra forma muito utilizada, professor, enquanto a. Essa forma enquanto a também é muito utilizada, gente. Professor, ela vai ser usada como o quê? Vai ser usada com a ideia de mientras, né? Para indicar aquela ideia de simultaneidade que nós aprendemos aqui também hoje na nossa aula. E também nós temos en el medio de, ou seja, no meio de, né? Juntamente com em metade de, com a ideia também da nossa preposição entre. Muito bem, vamos praticar agora. Dentro desse contexto, eu gostaria de pedir para que vocês pegassem a primeira questão desse módulo aí que nós estamos estudando hoje, para a gente ver esta poesia aqui, ó. A poesia Soy un hombre sincero. Dentro desse contexto, a gente pode entender a utilização de alguma preposição dentro da questão do produto cultural, habilidade de número 8. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y ante el mormiente morí, antes de morirme, quero echar mis versos del alma. Morir-me, né? Morrer. E hacia todas as partes, ou seja, em direção a todas as partes, arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, de los mortales engaños y de sublimes dolores. Oculto en mi pecho bravo la pena que me hiere. Ó, me lo hiere, tipo assim, que me fere, que me machuca, tá bom? El hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón. Eu sei que el necio se enterra. O que seria nécio aí dentro desse contexto, professor? Nécio para nós dentro desse contexto, gente, é tipo assim, algo que nós temos uma colocação viva, mas que assim como qualquer outra coisa também vai morrer, né? Vai se enterrar, né? Com a ideia de morte. Com grande lujo e grande llanto. Olha o que confirma isso. Llanto para nós é choro, é o pranto, tá bom? E que não há fruta en la tierra como la del camposanto. Calho e entendo e me quito. La pompa de rimador cuelgo, ou seja, penduro em um árbol marchito de mi muceta de doutor. Muceta aí, gente, para nós tá com a ideia tipo assim de jovem, tá bom? De algo novo, sabe? Dentro desse contexto. Olha o exemplo. A palavra Ásia, lá na linha de número 6, possui o sentido de, vamos lá, ó, tá bem aqui, ó. E hacia todas as partes voe. Olha, gente, dentro do contexto, o que a gente pode indicar? Que aí ele vai indicar aquela ideia de direção que nós vimos. Então, qual seria a resposta? Letra E. A nossa segunda questão, ainda seguimos aí. Ele diz, ó, o título, Por el amor al arte. Aí nós temos a palavra al. O que a gente precisa lembrar? O al para nós, gente, é uma contração. Quando nós temos uma contração, significa dizer que ela foi a junção entre quem? Entre uma preposição mais um artigo masculino. Porque a preposição a gente aprendeu no espanhol que ela só é feita entre uma preposição e um artigo masculino. Para a gente especificar o que é essa preposição a, e para a gente especificar esse artigo masculino, ele, a junção dos dois vai formar essa contração chamada de al. Então seria o que? Uma contração de uma preposição com um artigo masculino, né? Então uma resposta correta aí para nós seria a letra D de dado. Na nossa terceira questão, ele pede apenas para você identificar aquela conjuntura que não precisa da preposição a. Então vamos lá. Me voy a donde? Me voy a bailar contigo. Aqui, como eu vou indicar uma ação que será feita com a ideia de lugar, com a ideia de ação ainda não feita com a ideia de futuro, a gente precisa utilizar a preposição a. Maria conoció. Quem conoce, conoce a alguém. Está relacionado à pessoa. Então, nesse caso, a gente vai conhecer quem? Ao André. Hemos visitado Barcelona. Gente, aqui é pretérito perfeito composto. Não há necessidade de utilizar a preposição a para indicar a ideia de conhecer a cidade de Barcelona. Agora, se ele diz hemos ido com o verbo ir, como ocorre lá no primeiro caso, aí sim pediria a preposição a. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Veja só. Se lo entregarei. Eu vou entregar a quem? A Antônio. Iremos aonde? Iremos a la playa. Então veja aí que nós fizemos a utilização da preposição a vista com a identificação do verbo ir, ok? Galerinha, para você praticar aí o uso das preposições, na unidade 3, você está vendo aí as questões que você vai fazer, são questões aí que estão relacionadas ao nosso contexto de estudo de hoje, ao nosso estudo relacionado às preposições. Também tem aí o nosso mini simuladozinho de 3 questões para que você possa desenvolver. Aqui estão os nossos canais de comunicação. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp
pelo Gmail ou até mesmo pelo Instagram para tirar suas dúvidas, ok? Desejo para vocês aí bons estudos, tudo de bom, e não se esqueça, dê o seu melhor, que assim a gente vai ter no futuro aí o nosso êxito, né? Nós aqui do CPC comemorando a sua aprovação, tá bom? Beijo carinhoso para todos, tudo de bom e até a semana que vem. Tchau, tchau.